Ao vivo. Não. Boa tarde. Boa tarde, eu sou o Ré Carlos. Eu falo aqui do Pará. Certo? Não? Já tem 3 pessoas no. Boa tarde, eu sou o Ré Carlos Coelho Durães. Sou militante LGBTI, falo aqui do Pará. Sou conselheiro de saúde. Nesta tarde, nós vamos estar falando sobre o SUS como afirmação democrática da cidadania LGBTI no Brasil. Este tema é um tema que devemos tratar com muito cuidado nesta tarde. E eu coloquei uma epígrafe nesta live, exatamente falando da EC 95, a emenda constitucional aprovada no Congresso Nacional em 2016, que entrou em vigor em 2017, que vai congelar e que está congelando o orçamento público, todo o orçamento público, por 20 anos. Durante esses 20 anos, o Brasil vai perder 400 bilhões de reais só na saúde. Eu vou falar aqui só da saúde. Isso é devastador. Por isso nós afirmamos que o SUS está em extinção. E para as políticas públicas de saúde, para o segmento LGBTIQI+, é igualmente devastador. Só na saúde. Bom, o Sistema Único de Saúde, ele é a denominação do Sistema Público de Saúde brasileiro, inspirado no National Health Service do Reino Unido. É exatamente o Sistema Público de Saúde da Inglaterra. Nós, os constituintes de 1987, se inspiraram no modelo do Reino Unido para formular o nosso Sistema Único de Saúde no Brasil. Mas essa luta foi uma luta muito grande, que ele adveio de uma luta muito maior pela redemocratização do país durante todo o período de ditadura militar. A população brasileira, o povo brasileiro, se reuniam, mesmo com pouca chances e de legalidade de reunião, porque era proibido durante a ditadura, o povo brasileiro se reunia e aí reivindicava políticas públicas. Desta feita, o povo brasileiro ia dando o seu jeito. Até então, o sistema de saúde do Brasil, ele era privado. Só tinha direito à saúde quem tivesse carteira assinada, CTPS assinada por alguma empresa privada, ou pagasse de forma individual, nominativa. Se não fosse assim, ninguém conseguia ter acesso ao Sistema Único de Saúde. Eu estou falando disso porque este é o introito da live.
a EC 95, aprovada em 2016, ela começa a desmontar o Sistema Único de Saúde exatamente no seu ponto mais importante e mais denso, que é exatamente os orçamentos públicos. Como eu dialogo aqui com o público LGBT, no sentido de dizer o seguinte, que o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele é a afirmação democrática da cidadania LGBTI. Por que eu digo isso? Exatamente porque sem um Sistema Único de Saúde, sem um Sistema Único de Saúde público, não seria possível atender todas as demandas de todas as pessoas, sem distinção de cor, raça, sexo, ideologia, filosofia, orientação sexual, enfim, todos esses atributos pessoais e individuais das pessoas. E o Sistema Único de Saúde, ele existe porque houveram muitas lutas. E eu, como sou um homem cidadão, militante das causas, de todas as causas do Brasil, e lutei pela redemocratização do país, eu me encontro exatamente na gênese dessa luta no processo constituinte de 87. Nós já estávamos discutindo todo esse processo a partir da movimentação e da mobilização da Grande Conferência de Saúde de 1986, a Grande Conferência Nacional, onde eu participei só da parte estadual. E, claro, nos núcleos de base da minha militância política da época, eu participei ativamente desse processo aqui pelo Pará, exatamente reivindicando que fosse possível, no âmbito do processo constituinte da Assembleia Nacional Constituinte, fosse possível colocar na Constituição Federal, na futura Constituição elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, exatamente para se formalizar o Sistema Único de Saúde. E foi o povo brasileiro unido, os trabalhadores e trabalhadoras, as donas de casa, os estudantes e as estudantes, o povo trabalhador da zona rural, os trabalhadores rurais, que empreenderam esta luta em defesa de um Sistema Único de Saúde, onde democratizasse mais ainda o acesso às políticas públicas de saúde, no todo e na parte para todos os brasileiros. Eu propus esse tema, o SUS como afirmação democrática da cidadania LGBTI no Brasil, exatamente para nós podermos dialogar com a população LGBTI organizada e não organizada, no sentido de, a partir da EC 95, promulgada em 2016 pelo Congresso Nacional, nós ficamos praticamente sem segurança quase nenhuma do Sistema Único de Saúde. Porque o sistema de saúde ficou abalado na sua estrutura financeira. Até 2016, o Sistema Único de Saúde, ele utilizava 15,77% do orçamento geral da União. 15,77% do orçamento geral da União era encaminhado só para a saúde. E a própria Constituição e a própria EC 29, a EC cidadã, a EC que garantia mais recursos para a saúde no Brasil, o que ocorreu? Essa EC obriga estados e municípios a investir em saúde no mínimo 15% dos constitucionais. Significa dizer que todos os estados, todos os municípios do Brasil, todos os municípios, aliás, do Brasil, têm por obrigação, nas suas prestações de contas quadrimestrais, no acumulado, investir
15% das receitas líquidas dos municípios, para que a saúde possa se desenvolver em toda a sua amplitude, na atenção primária, que é a atenção básica, que a gente chama, a média e alta complexidade. Então, olha só, com esta determinação da obrigatoriedade dos 15% constitucionais para os municípios, a EC 95 de 2016, ela não derrubou essa obrigatoriedade, não derrubou. Todavia, ela deixou, tudo bem, Eli, a professora Eli que nos acompanha nesse debate, e depois nós vamos fazer uma live específica sobre o Sistema Único de Saúde e suas garantias, com a doutora Eli Pinheiro, aqui do Pará, para estarmos discutindo com a sociedade a defesa democrática do SUS. Muito obrigada, doutora Eli. Bom, como eu estava dizendo, a obrigatoriedade dos 15% constitucionais para os municípios aplicarem quadrimestralmente nos seus orçamentos para a saúde, no geral, no município, a EC 95, ela não desobriga. Ela foi latente em relação a essa questão. Todavia, os municípios, por força de uma outra emenda constitucional, têm a obrigação de aplicar 15% do orçamento das suas receitas líquidas nas políticas públicas apenas de saúde. Então, é impressionante como os governos que sucederam Dilma Rousseff de lá para cá, os dois governos, um golpista e o outro fascista, que é o atual, eles não têm nenhum compromisso com nenhuma dessas coisas. Nem manter o Sistema Único de Saúde orgânico, vivo, com dinheiro, recursos suficiente para desenvolver as políticas públicas todas de saúde nos municípios, nos estados, como também não se importaram de nenhum modo como irá resolver esse problema no caso do desmonte e do esfacelamento do Sistema Único de Saúde. A população LGBT, ela precisa se preocupar com essa questão. Eu falo especificamente com a população LGBT, porque esta live ela tem o tema o SUS como afirmação democrática da cidadania LGBT no Brasil, proposta por mim, e dialogo com a população e mais quem tem interesse. A população LGBT e a sociedade em geral, e quem mais tem interesse. Nós, militantes das causas macro do país, nós, lá atrás, antes do processo constituinte, ainda na ditadura, como bem eu estava falando, nós já lutávamos por uma saúde pública, por um sistema de saúde público que fosse como é agora, universal, integral, equinânime, e com orçamento suficiente para desenvolver todas as políticas públicas para toda a população. O Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é imenso. Ele consegue responder e atender mais de 200 milhões de pessoas. Esses mais de 200 milhões de pessoas está incluído todas as pessoas de todas as classes sociais nesses mais de 200 milhões. É o único sistema de saúde do mundo que abriga mais de 200 milhões de pessoas. E aí vem uma emenda constitucional que trava esse processo e congela os seus orçamentos por 20 anos. Para quem está chegando agora na live, eu já falei, mas vou repetir, a EC 95, ela congelando o orçamento, que está congelado por 20 anos para todas as políticas públicas, só no âmbito da saúde, nós vamos perder mais de 400 bilhões em 20 anos. Esses valores são valores astronômicos. É por isso que a gente tem que debater mais, dizer mais, reclamar mais sobre essa
sob essa perspectiva. Bom, continuando, eu costumo dizer o seguinte, que debater políticas públicas não é uma tarefa fácil. Estudar sobre elas também não. Quando eu falo da cidadania LGBTI, e que o SUS faz essa afirmação democrática da nossa cidadania, é porque a nossa política pública só é possível com o Sistema Único de Saúde. Se o Sistema Único de Saúde ele for desmontado definitivamente, for destroçado e não tiver mais o dinheiro, não for mais possível os governos central, estadual, com a arrecadação própria, com as receitas líquidas para desenvolver as políticas todas de saúde, o que vai ocorrer, Carlos? Nós vamos ficar sem amparo nenhum em política pública neste país, de saúde. Quando começaram a discutir a PEC do fim do mundo, que é do congelamento do gasto público, que, na verdade, é um ajuste fiscal, é uma forma de ajuste fiscal, combinando com a Previdência Social, reforma da Previdência Social, que também foi uma PEC, a PEC 103, a EC 103, de 2019. Em 2016, a EC 95, do teto do gasto público, congelamento. A reforma trabalhista um pouco antes, um pouco depois, em 2017. Olha o que ocorre. Nós vamos estar com quase todas as políticas públicas desmanteladas, sem amparo nenhum, ou quase nenhum, para dar lastro de sustentabilidade para todas as políticas públicas deste país. Eu estou falando especificamente da de saúde, porque a de saúde, ela nos atinge diametralmente de cheio, em cheio. A política pública de saúde, esta política, nós seremos atingidos imediatamente, destroçados, porque nós não teremos fôlego para resolver a saúde de outra forma. Pelo menos a grande maioria. E como o Sistema Único de Saúde abriga mais de 200 milhões de pessoas, ricos e pobres, e faz, desde extrair uma unha, a transplantes, a tratamento de cânceres, e a tudo que se imagina em saúde no Brasil, nós, LGBTs, vamos estar desabrigados todavia. Então, por que é necessário discutir muito e devagar, de uma forma muito concentrada e estudada, o Sistema Único de Saúde e o seu desmonte? Porque isso faz parte da democracia brasileira. Não coexiste um Estado democrático se ele não tiver um sistema de saúde pública que seja integral, universal, integral e equinânime. E esses são os princípios do Sistema Único de Saúde do Brasil. Ora, se não tiver mais interesse das pessoas que utilizam o sistema em lutar por ele, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que cada vez mais ele vai ficar diminuto em relação ao seu orçamento geral. Até 2016, eu já falei, vou repetir, o Brasil gastava do orçamento geral da União 15,77% de toda a arrecadação da União com o Sistema Único de Saúde. Cada ano está decaindo mais isso.
E o custo operacional per capita por pessoa está diminuindo cada vez mais. Em 2019, que foi ano passado, o custo baixou para R$ 555, o custo per capita por cada cidadão ao sistema. Então, eu, como conselheiro de saúde, me preocupo muito com essas questões. A última medida do governo federal de 2019 foi uma portaria que redefine, em novembro de 2019, ele baixou essa portaria, que redefine a forma de financiamento do sistema de saúde. Acabou todas aquelas caixinhas que vinha dinheiro para várias políticas públicas de forma separada, fechou-se as caixinhas. Agora o dinheiro vem em uma única conta, uma conta única para o sistema, e aí lá é distribuído para todos os serviços. E aí o que foi que aconteceu? Essa portaria é a 2.779, de novembro de 2019. Ela criou uma figura chamada financiamento ponderado, forma de financiamento ponderado. Parece assim que o Sistema Único de Saúde virou uma empresa, uma grande empresa, e ele precisa ter instrumentos novos para executar no que diz respeito à arrecadação e à distribuição do dinheiro para a política pública de saúde. E aí também lá no bojo da portaria de 2019, do governo atual, que mudou a forma de captação de recursos e a forma de financiamento do sistema, ele atribui que os municípios têm que cadastrar todos os usuários da sua rede. Olha só. Eu sou de um município do Pará que tem 126 mil habitantes, pelo IBGE, contado pelo IBGE. Mas aqui deve morar mais de 150 mil pessoas. Nossa rede pública tem 92% dos nossos usuários são cadastrados no Sistema Único. 92%. O governo federal, com a nova portaria, não considerou todo esse montante de cadastrados. Mandou, por determinação da própria portaria 2.779, de novembro de 2019, para que os municípios, inclusive o nosso aqui de Marituba, fizesse o novo recadastramento de todos os usuários. Com esse novo recadastramento, quando começamos o recadastramento, veio a pandemia da Covid-19, que está assolando o mundo, e no Brasil já está na casa de quase 70 mil mortos. É o último levantamento que eu vi. Então, com o advento da pandemia, do alastramento da pandemia, esse processo ele foi um pouco ficando em stand-by. Mas a portaria está em vigor, ela não foi cassada, e o condicionante da portaria é que os municípios que não recadastrarem seus usuários, eles não irão ter acesso às políticas públicas de saúde pelo Sistema Único. Tive que beber água, porque aqui é muito quente. Continuando, o perigo de mudar as regras do Sistema Único, cada vez mais, mudando-se as regras, cada vez se muda uma regra nova, no sentido de, entre aspas, para melhorar o sistema, para nós, a nossa leitura é que não melhora o sistema assim. O sistema não vai melhorar com essas regras, entre aspas, tidas empresariais. São regras de resultados. Para a nossa leitura, como conselheiro de saúde, são regras de resultados. O Sistema Único de Saúde ele é uma política pública. Desculpa. Se ele é uma política pública, ele não deve se preocupar com os resultados. Resultados de liquidez,
de não causar prejuízos, de dar resultados execuíveis na política na ponta. Isso, quem tem que se preocupar são os planos de saúde. Não somos nós, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde público, ele tem que se preocupar com a eficiência, a isonomia, a aplicação da política de uma forma séria e democrática. A população LGBT, ela tem que se preocupar, sim, com essa questão. Porque todos nós corremos os mesmos riscos. A população toda e nós. A nossa política é uma política quase que específica. É uma política específica no que diz respeito à população de transgêneros, de pessoas trans, de travestis. Então, existe uma política específica chamada processo transexualizador, que com essa diminuição de recursos gradativamente e com o congelamento do teto do gasto público, exatamente com a execução em vigor já da EC 95, que é o congelamento do gasto público feito às pressas exatamente para resolver o problema fiscal do Brasil, para ajudar a resolver o problema fiscal do Brasil. A economia, ela é pública, ela não é privada. Se a economia é pública e não é privada, então, olha só, ela não tem que se preocupar muito com esses resultados, se são positivos ou negativos. Ela tem que se preocupar em atender a população. Nem que para isso tenha que imprimir mais papel moeda, aumentar mais a dívida pública, endividar o Estado. Não tem problema isso. Tem problema, claro, no Estado burguês neoliberal, isso tem problema para a economia. Porque o Estado burguês neoliberal, ele se preocupa com rendimentos, com o que dá lucro. Ele é tanto que diminui cada vez o Estado, vendendo o patrimônio público, na tentativa de fazer liquidez para garantir recursos para pagar as amortizações da dívida pública. Mas é claro que os orçamentos públicos, eles não precisam se preocupar com isso. Eles precisam se preocupar na execução da política. Eles precisam se preocupar com a execução da política. Som, tá bom? Não sei, tá bom. Então, olha só. Voltando à estaca zero inicial da live, nós precisamos nos preocupar com uma coisa chamada mobilização. A defesa urgente do Sistema Único de Saúde e a defesa urgente do Sistema Único de Saúde com esforços no sentido de mobilizar cada vez o maior número de pessoas para que a gente possa resolver, ou pelo menos minimizar, esta invasão, o desmonte ao Sistema Único de Saúde. Para quem acha que está tudo ruim, pode piorar mais. Para quem já encontrou tudo pronto, acha que está horrível. E sempre achou que estava ruim. Para nós, que lutamos a vida toda para construir o Sistema Único de Saúde, nós achamos que nós temos que continuar na luta para defendê-lo, para garanti-lo. Porque é só o Sistema Único de Saúde que vai garantir que a democracia neste país, ela continue existindo. Que as políticas públicas de saúde, elas continuem para todos. Como eu falei no início, para pelo menos 200 milhões de pessoas.
E aí, olha só, tem pessoas que acham que tá bom, que tem um dinheirinho, compra um plano de saúde, meia sola, mas quando chegou agora na pandemia, viu que ele não resolveu muita coisa, e os planos de saúde vendiam uma história, e quando se precisou dele, foi outra história, mas eles precisam também existir, os planos de saúde. Porque o sistema público de saúde, ele sozinho não dá conta de abarcar, de atender toda a população brasileira. Então, os que têm muito dinheiro, é bom que continue usando o sistema privado. Fora do Brasil, no Brasil, onde achar abrigamento, onde achar que seus problemas sejam bem resolvidos. E deixar o sistema público para quem realmente não tem como recorrer a outro meio. Mas isso não é uma regra, porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é universal, ele é integral, ele é equinânime, e ele não pode negar atendimento a ninguém. Nem o serviço de urgência e emergência, nem a atenção primária, nem na média e na alta complexidade. Ninguém pode deixar de ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, porque está nos seus princípios. Ele abriga a todos. E a população LGBT, quando eu digo que o Sistema Único de Saúde é uma afirmação para a cidadania LGBT, porque a população LGBT, a grande maioria, não tem condições de recorrer a um sistema público efetivo, que pague, por exemplo, por uma UTI aérea, um transplante fora do país. Muito obrigado, Juliana Fonteles. Doutora Juliana Fonteles, uma advogada cidadã, que dirige o Instituto Paulo Fonteles, nosso saudoso Paulo Fonteles. Juliana, que bom que você está aqui. Você me conhece, eu sou um militante das causas da saúde, sou conselheiro de saúde, sou militante do movimento LGBT do Estado do Pará, e nós estamos aqui nessa luta, querendo dialogar com a sociedade. Esta live vai ficar gravada, para quem quiser ter acesso, para a gente compreender como foi difícil edificar no Brasil o Sistema Único de Saúde. E como está sendo mais difícil ainda, eu acredito, mantê-lo. A doutora Juliana Fonteles, ela é uma lutadora dos direitos humanos de todas as pessoas que têm seus direitos violados, e mais ainda luta pela causa das mulheres. A doutora Juliana também é uma pessoa moderna, vive o seu tempo, e é uma estudiosa de todas as políticas públicas de saúde do Brasil. E tem nos ajudado, através dos seus instrumentos de lives, tem usado muitas lives, para debater com a sociedade, para quem tem interesse, de todas as questões. Eu vou propor que a doutora Juliana discuta numa live, com outro causídico, naturalmente, sobre o perigo do desmonte do Sistema Único de Saúde à luz da EC 95. Esse é um desafio que eu proponho para a doutora Juliana. Bom, continuando, na construção do Sistema Único de Saúde, houveram milhares de debates em todos os estados, em todos os municípios do Brasil. Todos os segmentos sociais, todos os setores da sociedade, empresariais e intelectuais, estudiosos, pesquisadores, a população, a juventude, as mulheres, os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, todos os segmentos discutiram como seria, na prática, o Sistema Único de Saúde.
O Sistema Único de Saúde terminou chegando numa conclusão nos artigos 193 a 200 da Constituição Federal, é onde está, no capítulo da ordem social, os artigos que falam da obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde. E aí, em 90, isso foi em 87, a Constituição foi promulgada em 88, só em 1990, em setembro de 1990, esses artigos foram regulamentados. Foi exatamente com a Lei 8080, de setembro de 1990, onde foi efetivada pelo Congresso Nacional, pela Câmara e o Senado, a Lei Orgânica do SUS, a Lei 8080. E no mesmo ano, a Lei 8.142, exatamente a Lei da Participação Social. Como era que a sociedade iria participar do controle social da política pública, dessas políticas públicas de saúde que eu estou me referindo, do Sistema Único. E aí, lá na Lei 80 de 90, e na Lei 8.142, deixa claro os 3 entes que compõem o Sistema Único de Saúde. É a gestão, 25% da composição do controle social do Sistema Único é composta pela gestão, que executa a política, governos. 25% de gestão, 25% de trabalhadores na saúde e 50% de usuários. Por que 50%, Ricardo? Porque é a maioria. A maioria que utiliza o sistema são de usuários. Então, essa maioria precisa estar no controle social, através dos conselhos municipais, estaduais e o nacional, na ordem de 50%. Esta forma que foi encontrada para democratizar o controle da política pública. E esta forma de controle social, 50% de usuários, 25% de trabalhadores, 25% de gestão, é o que garante a execução da política e o seu controle. Porque toda política pública ela tem que ter um controle social. Eu sou conselheiro desse controle social. E aí, os conselheiros, eles precisam dos 3 segmentos, na base 50, 25, 25, eles precisam estar devidamente armados de conhecimento para entender da gestão pública de saúde, do seu ordenamento jurídico e normas, afins, e resoluções do próprio controle, e ele precisa entender de orçamento, prestação de contas. É o Conselho de Saúde que vai fazer a prestação de contas da gestão. É o Conselho de Saúde que faz a prestação de contas quadrimestralmente de tudo que é gasto com a saúde no município, nos estados e da União. Então, é uma tarefa árdua e é uma tarefa muito importante e muito providencial que as pessoas participem das conferências de saúde, da eleição do controle social para os conselhos de saúde municipais, estaduais e nacional, para poder ter acesso e para poder ter voz de mando no controle social de forma democrática. Não tem nada que passe no Conselho de Saúde, na política pública, na gestão como um todo, que não tenha que passar no controle social. Tudo passa no controle social. E aí é o seguinte, os conselheiros, eles recebem e
eles, naturalmente, eles estudam a legislação, eles participam da educação permanente de conselheiros, eles participam dos fóruns nacionais de conselheiros e fóruns estaduais de conselheiros, eles fazem e realizam seminários de prestação de contas, legislação, para poder entender como é que é executada a política pública de saúde. Eu sei. Fala, Goiano. Fala, Wilson. Wilson, eu estou tentando dialogar aqui com o público, e essa live vai ficar gravada no meu story, nos meus equipamentos. Como é que se dá a política pública de saúde? Você aí que mora no seu bairro e é um sindicalista, participou muito desses eventos de construção do Sistema Único de Saúde lá atrás, conosco. Lá no processo constituinte de 87. Já na eleição, começando em 86, naquela fatídica eleição, e a gente conseguiu abrigar, encaminhar várias questões para o processo constituinte, para a Assembleia Nacional Constituinte. Eu estou falando aqui da emergência e da organização política da população LGBT, que o próprio Sistema Único de Saúde, ele é a afirmação democrática desta cidadania. Por que a afirmação democrática, Ricardo, da nossa cidadania, o Sistema Único de Saúde? Porque sem o Sistema Único de Saúde, nós não tínhamos cidadania. Como é que LGBTs, negros, pobres, desempregados, mulheres, homem trans, travesti, transgêneros, sem gênero, congênero, pangênero, pansexual, homossexual, heterossexual, como é que vai ter acesso ao Sistema Único de Saúde público? Se não fosse público, aliás. Tinha que ser público. Então, é o Sistema Único de Saúde que faz essa afirmação democrática da população LGBT. Porque, Wilson, a grande maioria, nós, não temos como pagar um sistema privado. E o próprio sistema privado hoje já provou que não é muita coisa, porque na pandemia, muita gente, mesmo a autoridade do sistema público, com convênios, com carteiradas, foram parar no sistema público. Então, daí a gente provou que o Sistema Único de Saúde, ele é necessário para a democracia brasileira, ele é necessário para a cidadania de todas as pessoas, e ele é necessário para a nossa cidadania LGBT. Por quê? O Sistema Único de Saúde, ele atende a mais de 200 milhões de pessoas. É muita gente. Diga-se de passagem. E aí eu estou falando da dificuldade orçamentária para manter esta estrutura macro imensa de saúde no Brasil para o povo brasileiro. E aí a gente fala exatamente da EC 95, da Emenda Constitucional 95, que congelou o orçamento público por 20 anos. E durante 20 anos, vou repetir, só o Sistema Único de Saúde, só a saúde pública, e aí não é só o Sistema Único de Saúde, entra inclusive a saúde complementar, não é só o Sistema Único que vai perder, é claro que o grosso é do SUS, vai perder 400 bilhões de reais em 20 anos, porque a EC, a Emenda Constitucional 95, ela tem uma validade de 20 anos. Bom, vamos adiantar o passo. Eu falei do controle social, falei da normatização do sistema, falei da estruturação do sistema, falei do perigo do desmonte,
Falei quão é importante defendermos o Sistema Único de Saúde. Falei que é impreterível que a gente continue muito ainda numa luta organizada. Sente essa luz para mim, por favor. Que a gente continue numa luta organizada na defesa do Sistema Único. Que o Sistema Único de Saúde ele faz parte da democracia brasileira. Ele faz parte da democracia brasileira. Sem o Sistema Único de Saúde, não há democracia, pelo menos no Brasil. Ficou bacana agora. Estava meio escuro já. Então, eu estava reclamando aqui que estava ficando escuro e a nossa secretária já clareou aqui o ambiente. Bom, colegas, eu já me encaminho para encerrar a live. Exatamente, vou falar só 60 minutos. E programei para falar 60 minutos. Vou falar 60 minutos. Eu acho que está faltando falar poucas coisas. Eu acho que falta mais agora dizer que toda a população brasileira corre um sério risco com o desmonte e o sucateamento do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele é o nosso patrimônio histórico, porque ele adveio da nossa luta, uma luta muito pesada, muito árdua. E é uma luta de milhões de pessoas. Não foram poucas as pessoas que lutaram em defesa do Sistema Único. Muitas pessoas lutaram e lutamos até hoje. Agora eu vou falar um pouco de mim, onde eu entro nessa história. Nós estamos nessa luta desde a década de 80, para que a gente pudesse construir um Sistema Único de Saúde no Brasil que abrigasse toda a população brasileira e desse respostas para os mais vulneráveis e resolvesse problemas graves de erradicação de doenças tropicais, pesquisa, investimento em pesquisa, imunização através das vacinas, desenvolver-se vacinas, tudo isso é o Sistema Único de Saúde que faz. Com o sucateamento dele, o prejuízo é imenso à pesquisa. É imenso para todas as áreas do conhecimento do sistema. Porque sem investimento para se pesquisar novas tecnologias, novas drogas e substâncias, novas tecnologias para desenvolver novos medicamentos, desenvolver novas técnicas cirúrgicas. O Brasil, o Sistema Único de Saúde faz transplante de quase todas as modalidades. E faz um transplante que é raríssimo no mundo, que é o transplante de pele. É um transplante delicado, raro, mas se consegue fazer no Sistema Único. É claro que esse transplante ele não está em larga escala, mas ele está dentro do sistema para ser executado. Mas precisa de muita pesquisa sobre isso. E sem pesquisa, não tem como dar resolutividade às problematizações e à problemática da saúde brasileira. E também o Sistema Único, ele precisa também avançar em pesquisas para que, ao invés de tratar as doenças, faça as prevenções. Trate tudo de forma preventiva, como Cuba faz isso. O Brasil ainda tem doenças
que já tinham sido erradicadas, que voltaram. E tem uma doença milenar no Brasil, que alguns países do mundo já conseguiram erradicar ou controlar de uma forma eficiente. E o Brasil não consegue nem chegar perto, que é a hanseníase. Eu estou falando de um estado, que é o Pará, e de um município chamado Marituba, que tem uma ex-colônia de pessoas que viveram anos reclusas, porque tinha o bacilo de Hansen, estavam doentes. E na época não existia cura para a hanseníase. Agora já existe a cura e faz muito tempo isso. Mesmo depois da cura, as pessoas ficaram aqui segregadas por anos. Tudo por irresponsabilidade dos governos da época. Então, nós precisamos discutir mais sobre isso. Nós precisamos discutir, e aí, quando eu digo todos, incluindo nós, LGBTs, nós precisamos discutir hanseníase. Nós precisamos discutir a hanseníase. Nós precisamos discutir todas essas questões. Urgente no Brasil. É urgente, é para ontem. Além de discutir todas essas questões, nós precisamos dar uma resposta para a sociedade das pessoas que ficaram com sequelas da hanseníase, que morreram, que foram separadas dos pais, separadas, os filhos separados, chamados. Aqui em Marituba, nós temos... E nós temos LGBTs também que foram separados. Então, eu estou falando de uma doença que acomete milhares de pessoas no Brasil. E aqui no Pará, nós temos 2 colônias, ex-colônias. Hoje elas são abertas, foram abertas na década de 80, mas o problema ainda existe por aqui. Eu não vou tratar aqui de números sobre a hanseníase, porque essa live não tem este propósito. Apenas alertar que o problema da hanseníase é um problema da humanidade, é um problema nosso. Nós precisamos resolver esse problema, que é um problema humanitário. Tem cura, falta investimento. E a EC 95, ela tira esse dinheiro do investimento para combater a hanseníase, para erradicar a hanseníase no Brasil. Aí está o perigo, não existe mais dinheiro para nada. Porque todos os orçamentos definidos no Orçamento Geral da União, dos estados, dos municípios, eles foram e são atingidos, estão atingidos diretamente pela EC 95. Só fazendo um esclarecimento aqui para o goiano, eu sou um homem trans do gênero masculino, goiano. Continuamos, amigos. Então, falar sobre essas questões é uma tarefa difícil. Muito difícil. Porque nós precisamos empreender mais lutas políticas. Muito mais. Mais do que nós poderíamos imaginar. Ou possamos imaginar. Sem luta política, nós não vamos conseguir muita coisa. Porque já está tudo disciplinado na lei, na Constituição. Alteraram a Constituição para isso. Alteraram com a reforma da Previdência, alteraram com a EC 95 do orçamento público, do gasto público. Enfim, é um esforço que nós precisamos ainda resolver. Bom, como eu sou um homem político e moro em Marituba, eu falo daqui de Marituba, no Pará, nós precisamos agora falar para os munícipes de Marituba, que agora, este ano, nós temos eleições. Nós precisamos escolher representantes, que a nossa democracia é representativa,
pessoas que nos representem de forma séria, que entenda de orçamento público, que tenha se posicionado contra a EC 95, a EC do congelamento do gasto público, que tenha votado contra o Bolsonaro, que tenha sido contra a reforma trabalhista, que tenha sido contra a reforma da Previdência, que tenha sido contra o impeachment da Dilma, que seja contra tudo que acontece de ruim neste país, que seja contra a corrupção, que seja contra gestões corruptas. Nós precisamos mudar o Brasil. Agora nós temos uma chance de mudar nos 5.570 municípios os vereadores e prefeitos. Não votem mais em corruptos. Não votem mais em vereadores que enganam vocês, que dizem que é contra uma série de questões, que foi contra isso, contra aquilo, mas que mentem, que na verdade não foram contra, votaram a favor. Apoiaram pessoas que votaram contra a gente lá no Congresso Nacional. Está na hora da gente tirar a venda dos olhos. Está na hora da gente dizer o seguinte: não a tudo isso. Ou então nós vamos continuar vivendo mal, com o orçamento público todo direcionado para pagamentos da dívida pública, que nós não sabemos do que foi, quem contraiu essa dívida, com quem, que nós não sabemos como isso aconteceu. Então, olha só, nós precisamos resolver essas questões entre nós. O SUS, como afirmação democrática da cidadania LGBT no Brasil, é uma insígnia correta. Porque se é o Sistema Único de Saúde, aí eu volto ao Sistema Único de Saúde novamente, nós não teríamos democracia. Nós não teríamos acesso às políticas públicas de saúde de forma universal, integral e equinânime. Nós não teríamos processo transexualizador. Nós não teríamos a política de saúde integral LGBT, que foi normatizada no âmbito do Ministério da Saúde em 2011. O processo transexualizador em 2008 e ampliado em 2013, com a ajuda do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Psicologia, com a academia, com os estudiosos e com muitas pessoas que nos ajudaram. Mas atribuo aqui os principais responsáveis pela regimentação de forças para conseguir tudo isso foi a população LGBT de forma organizada em suas entidades gerais. Eu estou na militância política há 40 anos, praticamente. Eu tenho 59 anos. Desde que eu me entendo que eu estou na militância política, fazendo política, defendendo o Brasil, defendendo a nossa cidadania, defendendo os nossos direitos humanos. É isso que eu tenho feito em toda a minha vida. E é isso que eu vou continuar fazendo até morrer. Bom, eu falei da EC 95, do orçamento, do congelamento do orçamento. Eu falei dos princípios do Sistema Único de Saúde. Eu falei da nossa cidadania. Eu falei da população LGBT. Eu falei que sem luta política não há resolutividade em nada. Sem luta política não há como se resolver nada. Temos que enfrentar. Tudo isso é a luta de classes. Então, olha só, resumindo a história. Nós vamos continuar na luta, porque da luta eu nunca saí. Nós vamos continuar defendendo o Sistema Único de Saúde, que ele continue sendo universal, que ele continue sendo integral, que ele continue sendo equinânime, e que eu sou contra a EC 95. Nós temos que pedir
a derrubada urgente da ECA 95. A ECA 95, vou repetir, vai levar só da saúde no Brasil, e não é só a pública, a privada também, que está junto e a complementar, que é a privada, 400 bilhões em 20 anos. E a obrigatoriedade constitucional de aplicar 15% constitucional no orçamento municipal, nos municípios, no orçamento dos municípios na saúde, não é mais tão obrigatório. Com a ECA 95, não é mais tão obrigatório. Mas tem muitos prefeitos que ainda estão se insurgindo e fazendo o dever de casa, pela pátria, pela cidadania e pelo dever da função. Nós agradecemos essas pessoas, esses prefeitos e esses gestores que têm essa preocupação. E agradecemos também, igualmente, os controles sociais do Brasil, dos 5.570 municípios, que advogam a favor dos usuários, dos trabalhadores da saúde e que defendem um sistema único de saúde integral, universal, integral e equinânime. É isso que eu tenho para dizer para os senhores. Eu estou encaminhando para encerrar a live de 1 hora. Eu só faço live de 1 hora. Nós vamos deixar a live gravada para quem quiser depois acompanhar o debate e encaminhar 2 questões. Sem luta política organizada, não há democracia. Sem consciência política, não há democracia. E sem conhecimento, não há democracia. Por isso nós precisamos nos organizar, lutar e estudar muito, tudo, e mais ainda todo o ordenamento jurídico do Sistema Único de Saúde. Mais ainda os últimos, a ECA 95, a Emenda Constitucional do Congelamento do Gasto Público 95 e a Portaria 2.979, de novembro de 2019, que mudou as regras de financiamento do Sistema Único de Saúde. Só aí, por si só, já é o suficiente para o Sistema Único de Saúde ficar ameaçado de extinção num país chamado Brasil. Eu sou o Ray Carlos, falo de Marituba, e aqui eu vou encerrar esta live, neste dia, nesta hora. Muito obrigado. Até outra oportunidade. Muito obrigado. Até logo.